Vai começar o programa do CBI. Olá, 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 eu sou Irã do CBI, hoje em Parnaíba, 23 de junho, dia da fogueira de São João. São João não tem, né? As quadrilhas lá na Praça Manduladino, mas você pode fazer sua festa em casa, fazendo sua fogueira. Muitos vizinhos reclamam da fumaça, né? Mas é isso aí, é tradição a fogueira de São João. E é isso aí, o programa de hoje está recheado de matérias especiais para você. Daqui a pouco você vai saber qual a matéria especial de hoje, ok? Então vamos para o intervalo e já já a gente volta! Vende-se um terreno. Para mais informações é só ligar 9414 8484. Hoje temos uma reportagem especial sobre uma mágica que aconteceu, uma magia que aconteceu há 50 anos, em que o Brasil ganhou a Copa de 1970. A reportagem é especial e mágica, porque muitos de nós não éramos vivos no tempo da Copa de 70, né? Mas tem muita gente que lembra, muita gente que viveu naquele tempo, que assistiu, ou que ouviu pelo rádio, ou que ouviu as festas pelas ruas. O meu avô, até hoje, ele fala que o melhor jogador do mundo é o Pelé. Então, ele com certeza viveu aquele momento em que o Brasil ganhava o tricampeonato e conquistava o mundo. Não só a Copa do Mundo, como também o mundo em geral. Em simpatia, ok? Mas também aquela seleção era uma seleção maravilhosa. Tostão, Pelé, meu Deus do céu. Então eu preparei uma matéria especial para você não perder nenhuma informação sobre aquela Copa de 1970. Joga aí, Dedé, na telinha a matéria sobre a Copa de 70. A Copa do Mundo FIFA de 1970 foi a 9ª edição das Copas e ocorreu de 31 de maio a 21 de junho, tendo como sede o México, que foi sorteado entre 6 países que participaram do sorteio para sediar a Copa de 1970 e contou com 16 seleções classificadas de 75 países que participaram das eliminatórias da Copa, que são as seguintes seleções. Da América foram 5 seleções, incluindo a anfitriã México, a seleção do El Salvador, que havia enfrentado praticamente uma guerra para chegar até ali, a seleção do Uruguai, que achava-se favorita para aquela Copa, a seleção do Brasil, que era favorita ao título e também favorita do povo mexicano, e a seleção do Peru de Cubillas. Da Europa foram 9 seleções, como a extinta União Soviética, a Bélgica, a Itália, que vinha em busca de redenção após ter sido eliminada na primeira fase na Copa anterior, a Suécia, a Inglaterra de Bob Charlton, que chegava ali como o time a ser batido, a Romênia, a Tchecoslováquia, a Alemanha Ocidental e a Bulgária. Da Ásia foi a seleção de Israel e da África a seleção do Marrocos. 16 seleções divididas em 4 grupos com 4 times, que lutariam entre si pela vitória, que valia 2 pontos, ou pelo empate, que valia 1 ponto. Em cada grupo eram 3 jogos para cada, e todos do grupo se enfrentavam.
O grupo 1 era formado por Bélgica, El Salvador, México e União Soviética. O grupo 2 tinha a seleção de Israel, Itália, Suécia e Uruguai. No grupo 3 era formado por Brasil, Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. No grupo 4 tinha a Alemanha Ocidental, a Bulgária, o Marrocos e o Peru. Na primeira fase, as seleções de cada grupo se enfrentavam e apenas 2 de cada grupo se classificavam para as quartas de finais. Os jogos foram disputados nas seguintes sedes. Na cidade de Guadalajara, os jogos foram disputados no estádio Jalisco. Em León, os jogos foram disputados no estádio Camp Nou. Na cidade do México, os jogos foram disputados no estádio Azteca. Em Puebla, os jogos foram disputados no estádio Cuauhtémoc. E na cidade de Toluca, os jogos foram disputados no estádio Nemésio Diez. Agora vamos aos confrontos da primeira fase. No grupo 1 tivemos os seguintes resultados. Na primeira rodada tivemos México 0, União Soviética também 0, Bélgica 3, El Salvador 0. Na segunda rodada tivemos União Soviética 4, Bélgica 1, México 4, El Salvador 0. Na terceira rodada tivemos União Soviética 2, El Salvador 0, México 1, Bélgica 0. Com esses resultados, tivemos a União Soviética liderando o grupo 1 com 5 pontos. Com 5 pontos também tivemos o México, mas em segundo colocado. Em terceiro vem a Bélgica com 2 pontos e em quarto o El Salvador com 0 pontos. Com a União Soviética e México classificados para as quartas de finais. Já no grupo 2 tivemos os seguintes resultados. Na primeira rodada tivemos Uruguai 2, Israel 0, Itália 1, Suécia 0. Na segunda rodada tivemos Uruguai 0, Itália 0, Israel 1, Suécia também 1. Na terceira rodada tivemos Suécia 1, Uruguai 0, Itália 0, Israel também 0. Com esses resultados, o grupo 2 fica com a Itália líder com 4 pontos, o vice-líder pelo saldo de gols é o Uruguai com 3 pontos, a Suécia vem logo em terceiro com 3 pontos e o Israel em quarto com 2 pontos. Sendo que Itália e Uruguai já estavam classificados para as quartas de finais. No grupo 3 tivemos os seguintes resultados. Pela primeira rodada, Inglaterra 1, Romênia 0, Brasil 4, Tchecoslováquia 1. Na segunda rodada tivemos Romênia 1, Tchecoslováquia 0, Brasil 1, Inglaterra 0. Na terceira rodada tivemos Brasil 3, Romênia 2, Inglaterra 1, Tchecoslováquia 0. Com esses resultados, o Brasil liderou o grupo 3 com 6 pontos. Em segundo veio a Inglaterra com 4 pontos, em terceiro a Romênia com 2 pontos e em quarto a Tchecoslováquia sem pontuar, sendo que Brasil e Inglaterra já estavam classificados para as quartas de finais. No grupo 4 tivemos os seguintes resultados. Na primeira rodada, Peru 3, Bulgária 2, Alemanha Ocidental 2, Marrocos 1. Na segunda rodada, Peru 3, Marrocos 0, Alemanha Ocidental 5, Bulgária 2. Na terceira rodada, Alemanha Ocidental 3, Peru 1, Marrocos 1, Bulgária também 1. Com esses resultados, a Alemanha Ocidental liderou o grupo com 6 pontos. Logo atrás veio o Peru com 4 pontos. Em terceiro, a Bulgária com 1 ponto. E com 1 ponto em quarto, o Marrocos. Se classificando para as quartas de finais, Alemanha Ocidental e Peru. É isso aí, essa foi só a primeira parte da Copa, a primeira fase. No próximo bloco você vai ver como foi as quartas de finais até as semifinais. Pelo que você viu aí,
a primeira fase do Brasil já começou ótima. 3 vitórias em 3 jogos, sendo que a Itália também se mostrava muito forte, com um time muito bom. Nós brasileiros, nós temos que valorizar esses times antigos. Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Corinthians. Mesmo a gente sendo flamenguista, temos que respeitar todos esses times. Olha, veja só, na Copa de 58 e 62, tivemos o Pelé do Santos. Na Copa tivemos o Garrincha do Botafogo. Se o Botafogo não recrutasse o Garrincha para ser jogador, quem seria o Brasil nessas Copas de 58 e 62? Em 62, a Copa praticamente foi de Mané Garrincha, revelado no Botafogo, dispensado por Flamengo e Vasco. Dispensado pelo Flamengo e pelo Fluminense, o Mané Garrincha foi encontrar um abrigo no Botafogo. Aquele craque das perninhas tortas, e fez o mundo se render a ele em 1962. Mas hoje nós estamos falando da Copa de 1970 e agora você vai ver, você viu no bloco anterior a primeira fase da Copa de 70. Agora você vai ver as quartas de finais e a semifinal da Copa de 70. Joga aí na telinha. Terminada a primeira fase, as quartas de finais já estavam definidas, e os confrontos foram entre União Soviética e Uruguai, Brasil e Peru, Itália e México, Alemanha Ocidental e Inglaterra. No primeiro confronto das quartas de finais, a União Soviética perdeu para a seleção do Uruguai com um único gol de Espárrago. Gol que saiu na prorrogação em um jogo sem muito brilho de ambas as seleções. No segundo confronto, o Brasil venceu o Peru por 4-2, mostrando seu favoritismo naquela Copa. No terceiro confronto, a Itália goleou o México por 4-1 diante de sua torcida em Toluca, eliminando assim a seleção da casa. No último confronto das quartas de finais, a Alemanha Ocidental reviveu o confronto da final da última Copa, jogando contra a Inglaterra. Só que desta vez, quem se deu bem foram os alemães ocidentais, que venceram os ingleses pelo placar de 3-2. E assim, as semifinais estavam definidas. Os confrontos seriam entre os sul-americanos Brasil e Uruguai, e os europeus Itália e Alemanha Ocidental. No confronto dos sul-americanos, o Brasil venceu o Uruguai por 3-1, espantando o fantasma de 1950 e aumentando o jejum de Copas dos uruguaios, que já durava 20 anos. Nas semifinais dos europeus, foi um jogão. A Itália venceu a Alemanha por 4-3 num vira-vira. E mesmo com a melhor defesa da Europa, acendeu a luzinha de alerta na zaga da Azurra para a grande final. E já estava decidido que a final seria entre Brasil e Itália no estádio Azteca, na Cidade do México. A disputa do terceiro lugar seria entre a Alemanha Ocidental e Uruguai, que com o único gol de Overhat, os alemães ocidentais venceram o Uruguai por 1-0. E conseguiram um terceiro lugar na Copa de 70, não muito comemorado pelos alemães, por seu pensamento estar na grande final que deixaram escapar nos minutos finais. É isso aí, pelo que você viu aí, 2 jogões nas semifinais. Nas quartas de finais, o Brasil passou pelo Peru. O Peru, não é que tinha acontecido um terremoto lá no Peru. O Peru chegou até longe nessa Copa, porque o Peru estava de luto por esse terremoto que aconteceu lá no Peru, e muitos peruanos morreram nesse terremoto. O time do Peru queria até voltar para o Peru e não participar da Copa de 70, mas
o presidente peruano falou que a seleção tinha que estar lá até para levantar a autoestima dos peruanos que estavam passando por uma situação trágica, não é? E para levantar a autoestima dos peruanos. E um jogo que chamou muita atenção foi o jogo entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, que faziam a reedição da Copa de 66. As duas se enfrentaram na final, o placar estava igual, mas a Alemanha se sobressaiu no final, fazendo um gol que tirou os ingleses, que era o time a ser batido naquela Copa. Os mexicanos, em todo jogo da Inglaterra, os mexicanos torciam para quem jogava contra a Inglaterra. Veja só como era no passado. Hoje toda seleção tem preferência por sua seleção, porque hoje o futebol está globalizado, não é? Teve as semifinais entre Brasil e Uruguai, onde o Brasil espantou praticamente o fantasma de 1950, mandando a seleção uruguaia para casa. E teve a semifinal também entre Alemanha Ocidental e Itália, em que foi um jogão. Muitos erros, muitos gols no erro da Alemanha e no erro da Itália. Um jogo excepcional. Quem viu esses dois jogos lá ao vivo, meu Deus, eu acho que o coração estava a mil. Você que ainda não viu, pode procurar aí no YouTube, Copa de 70, que vai aparecer lá o filme oficial da Copa de 70. Daqui a pouco você vai ver como foi a final da Copa de 70, ok? E agora vamos para a matéria da final da Copa de 70, terminando assim a matéria de hoje, ok? A grande final foi na Cidade do México, com o Estádio Azteca lotado. E começou com um gol de Pelé logo aos 18 minutos. Para o alívio da torcida brasileira e dos mexicanos, que já estavam tensos. Mas aos 37 minutos, numa falha da defesa brasileira, Bonicenha empata, levando assim mais tensão ao jogo, que terminou empatado no primeiro tempo em 1-1. No segundo tempo, vimos duas seleções criando muitas chances de gols, mas sem conclusão. Mas logo aos 66 minutos, Gerson marca, colocando o Brasil na frente do placar mais uma vez. Aos 71 minutos, Jairzinho entra para a história como o único jogador a marcar em todas as partidas em uma Copa do Mundo. E aos 86 minutos, Carlos Alberto Torres fecha o placar, marcando o gol que concretiza definitivamente o título da Copa do Mundo de 1970 ao Brasil, vencendo a Copa e sendo pela terceira vez campeão da Copa do Mundo e ficando com a taça Jules Rimet por definitivo. Foram momentos mágicos vividos pelos jogadores brasileiros naquela conquista, com Pelé considerado o melhor jogador do mundo, se tornando o rei das Copas. E assim, a Copa do Mundo de 1970 foi concluída com sucesso, ficando na história com a partida mais importante de todos os tempos, a final entre o Brasil, favoritíssimo, e a Itália, já que ambos eram bicampeões, e só uma seleção sairia dali como o maior campeão das Copas do Mundo, e foi o Brasil. 13 anos após, a taça Jules Rimet foi roubada e derretida. Mas pode ter certeza, não há forno que derreta o peso e a história que a taça Jules Rimet carregou. Muito emocionado eu fico quando eu vejo os vídeos da Copa de 70, daquela final histórica, final maravilhosa, uma final em que nunca mais se fez, uma final mágica em que o Brasil goleou a Itália por 4-1 e ficou por definitivo
com a taça Jules Rimet. A taça Jules Rimet que, para tristeza do povo brasileiro, foi roubada. Meu Deus do céu, brasileiro. Isso lá fora fica até mal para o brasileiro, não é? Roubar uma taça de Copa do Mundo. Mas, pelo que eu relatei aí, não há fogo que derreta a história que essa taça carregou. Não há fogo que derreta essa história, uma história linda da taça Jules Rimet, que o último a conquistá-la foi o Brasil, não é? Agora a taça da Copa do Mundo é aquela assim, ó, que tem a bola, duas pessoas segurando ela. Desde já agradecer a Deus e a todos que estão com a gente e até a próxima semana em mais um programa do CBI.